After Sun é um filme que fica com você. Como eu disse pra vocês, eu queria fazer review de filmes, queria trazer mais coisas. Como tá na minha bio, até aqui do TikTok, eu trago o que eu quiser. Edit, vídeo, dublagem minha, mesmo que errada, e até review. E eu vou postar isso tanto aqui quanto no perfil do Instagram que eu tenho pra isso. E no canal do YouTube. Não ligo pra visualização, não ligo pra curtida nem nada. Porque é mais um hobby meu, é mais uma distração. E a gente vai começar aqui falando sobre After Sun, como eu disse, que é um filme importantíssimo para mim. Por exemplo, alguns filmes você assiste, comenta e esquece. Por exemplo, um filme da Sessão da Tarde. Eu posso assistir, comentar sobre ele e esquecer depois. Tanto faz. Mas After Sun não. After Sun, ele não termina quando os créditos sobem. Ele fica, ele dói, ele deixa essa ferida, ele deixa essa dúvida, ele deixa essa lembrança, ele toca na alma esse filme. E eu sei que eu não tô sozinha nessa. Porque teve gente no Letterboxd que também escreveu nas reviews que ficou parada 5 minutos encarando a tela depois do final. E eu entendo esse sentimento. Porque eu também fiquei do mesmo jeito, da mesma forma. Porque o filme em si é muito bonito, a mensagem é muito linda, tudo é muito bonito desse filme. Principalmente para quem se vê nele. Mas isso eu vou deixar mais pro final, provavelmente se eu lembrar de comentar. Sobre o que a gente sabe. After Sun, ele é o primeiro longa da Charlotte Wells. É lançado em 2022. E é uma história simples até. É sobre a Sophie, que é a Frankie Corio, a atriz, de 11 anos, que viaja com o pai Callum, que é o Paul Mescal. Perdão se eu pronunciei errado. Eu vou pronunciar muita coisa errada aqui. E eles viajam para um resort na Turquia, no fim dos anos 90. Mas o que poderia ser apenas uma viagem de férias vira algo muito mais profundo. Porque esse filme não é sobre o que acontece nessa viagem apenas. É sobre como lembramos do que aconteceu. É sobre memórias, silêncios e tudo aquilo que ficou nas entrelinhas. Aqui eu vou falar mais da direção. A direção e o estilo. Me agradou muito. Tudo nesse filme me agrada muito. Eu pago muito pau de After Sun, já adianto. A Charlotte Wells, ela filma de um jeito muito econômico, quase que tímido, perdão. Ela não explica, não dá respostas, ela prefere sugerir, prefere que você adivinhe. A câmera, ela observa em vez de invadir o espaço. O resultado é um filme cheio de camadas, em que cada olhar, cada silêncio carrega um peso diferente. E essa escolha, ela dialoga com a própria ideia de memória. Lembramos de fragmentos, de flashes. Nem sempre a gente tem a explicação completa. E After Sun, ele captura exatamente isso. Captura as memórias que a Sophie tem sobre essas férias. Não sobre o que realmente aconteceu. Sobre a fotografia. A fotografia é do Gregory Ock, é lindíssima e simbólica. Sempre que possível, o Callum aparece através de reflexos ou enquadramentos partidos. É como se o filme dissesse, ele já não está inteiro. Ele é uma figura que escapa. E a alternância entre a câmera normal e as fitas que tem durante o filme, que a Sophie grava, dá esse contraste entre a memória pura, caseira, e a reconstrução das lembranças dela adulta. Já sobre as atuações, Paul Mescal, ele já foi indicado ao Oscar por esse papel.
É um espetáculo silencioso. Ele mostra a dor de alguém que tenta ser um bom pai, mas carrega algo sombrio dentro de si. E a Frank Corio, a Sophie, é simplesmente natural. Não parece atuação, perdão. Parece vida normal, parece realmente uma criança, porque ela era uma criança no tempo. É a ingenuidade infantil que contrasta com o peso invisível de Callum. A química entre os dois é o coração do filme. A gente agora vai falar sobre a narrativa. O filme, ele não é linear. Ele mistura o presente e o passado, memórias da Sophie adulta, sonhos e até cenas que parecem alucinações, como se a própria memória estivesse tentando costurar um quebra-cabeça incompleto. O resultado é um mosaico. A gente nunca vai saber exatamente onde estamos, mas a gente sente isso. E é essa subjetividade que transforma After Sun em algo tão único. Eu odeio criticar esse filme, odeio, porque eu não tenho críticas. After Sun, tem que ser honesto, não é um filme fácil. Ele é um filme lento, contemplativo, cheio de silêncios. Se você espera reviravoltas ou grandes acontecimentos, pode achar o filme muito arrastado. Além disso, a Charlotte Wells deixa muitas perguntas sem resposta. A gente não sabe exatamente o que acontece depois, nem entendemos por completo a mente do Callum. E essa ambiguidade pode ser poética para uns e frustrante para outros. E por fim, é um filme que depende muito da conexão pessoal. Se você já viveu relações familiares complexas ou carrega memórias doloridas, ele vai te destruir, ele vai te machucar. Mas se não tiver esse eco em você, pode parecer só um drama bonito, mas distante. Já aqui vou falar do impacto emocional. Mesmo com esse ritmo e essas lacunas entre o filme, After Sun tem um poder devastador. Ele não mostra grandes tragédias em tela, mas está o tempo todo insinuando uma perda inevitável. É um filme sobre a filha que, adulta, tenta entender quem o pai realmente era e descobre que nunca vai conseguir. No fim, o que mais dói não é o que a gente vê, mas o que fica fora da tela, o que não é dito, o que não é visto. E quando a última cena chega, é como se uma porta se fechasse e você ficasse preso no silêncio. É aquele momento em que, como na review que eu citei no início, você simplesmente não consegue parar de encarar o filme por 5 minutos. Você fica quieto durante 5 minutos olhando a tela. Não vou mentir. After Sun, sem dúvidas nenhuma, é um dos filmes mais belos e tristes dos últimos anos. Não é feito para todo mundo e tá tudo bem. Nenhum filme é feito para agradar todo mundo. Mas para quem se deixar levar, é uma experiência até que boa. É um retrato íntimo de memórias, de amor e de perda, e de como, no fundo, nunca conhecemos totalmente as pessoas que mais amamos. Seja ciclos, amizades, amorosos, familiares, tanto faz. A gente nunca conhece totalmente essa pessoa. E a última pergunta que eu faço aqui é se você já viu After Sun? Você também ficou em silêncio depois dos créditos? Ou foi só uma experiência minha, isso tudo? Você pode comentar à vontade aqui. Se também não quiser comentar, é com você. Eu vou falar mais sobre a minha review agora, sobre minhas reviews, porque eu tenho 4 reviews no Letterboxd desse filme. Ele aparece, como eu disse, nos meus favoritos. Eu dou 5 estrelas sempre pra ele. É algo que afundou não, que me afetou profundamente, muito além de um filme bom. Eu vejo esse filme
toda vez que eu posso, toda vez que eu tô passando por uma fase assim complicada. É um filme de conforto que eu tenho. Com base nisso, esse filme ele me afeta de um jeito que valoriza certas coisas. Ele tem um impacto duradouro em mim. O filme, ele não ficou só entre meus favoritos. Não é algo que eu esqueço rápido. Ressoa na minha cabeça de maneira persistente. Vez ou nunca, eu lembro de After Sun. Eu tenho uma tatuagem de After Sun. É muito, muito importante esse filme pra mim. Porque, assim, como experiência pessoal, eu perdi meu pai aos 13 anos. Não vou entrar muito em detalhes nisso. Porém, eu consigo entender tanto a mente da Sophie quanto a mente do Callum. Sobre querer conhecer mais a pessoa, sobre querer saber mais, sobre lembrar mais, sobre aquela dúvida que fica do porquê isso aconteceu, sobre esse sumiço, sobre essa falta que sempre vai ter ali. Tanto quanto consigo entender a mente do Callum, porque ele, apesar de estar com a filha, que ele ama demais, ele demonstra isso muito no filme, ele tá perdido mentalmente, e dá pra ver, dá pra se perceber do começo ao fim. O Callum é um personagem muito complexo, muito, muito mesmo. E eu me identifico um pouco com ele, eu consigo entender a cabeça dele. Porque não é fácil você lidar. Ao mesmo tempo que você tá com alguém que você ama e tá com a mente a bilhão, você não sabe exatamente como agir. Você quer o melhor para essa pessoa, mas ao mesmo tempo você tá tentando se controlar. E tem momentos nisso que mostra. Às vezes ele dá algumas respostas, às vezes ele acaba fazendo coisas que não queria. E por aí vai. Como eu estava dizendo, se você é sensível demais a certos assuntos ou não gosta de filmes tão maçantes assim, parados, After Sun não é um filme para você. Porém, eu recomendo muito, por ser um dos meus top 4. Eu gosto muito de After Sun, gosto de paixão. E peço que deem uma chance. Inclusive, se você viu realmente todo esse tempo de gravação, essas coisas, etc., esse vídeo todo se eu postar, muito obrigado mesmo. E se quiser dar sugestão, pode dar. Eu pretendo fazer review de mangá também, de anime, de séries. Oyasumi Pum Pum é uma obra que eu pretendo fazer há um tempo. Tanto sobre a obra em si, quanto os personagens separados. Se quiserem dar sugestão, como eu disse, podem dar. Perdão, esse é o primeiro vídeo, então já sabem, né? É isso. Muito obrigado novamente. E se tiver outros vídeos, assistam ou não. Tanto faz. Fiquem bem.